O nosso propósito com essa reunião é exatamente para ouvir mais de vocês que estão no dia a dia, na luta, né, de um setor tão importante na economia de qualquer país, do Brasil também, mas que é um setor ainda com muitas dificuldades. Em função da pandemia, com certeza é um dos setores que foi mais atingido, digamos assim, em cheio. Então, como senador da República, o meu objetivo é principalmente ouvir de vocês aquilo que nós já votamos, aquilo que poderemos votar, algumas articulações que a gente poderia estar fazendo lá no Congresso e junto ao governo federal, em ações que venham a minimizar o impacto de curto prazo, de médio e principalmente o que a gente pode pensar mais para o pós-pandemia. As bênçãos divinas, a gente espera que esse pico chegue logo, que a gente possa ter o mínimo de mortes possível, né? Nesse momento, o objetivo principal tem que ser investir nas pessoas, cuidar de salvar vidas, mas nós não podemos deixar também de salvar as empresas brasileiras, né? Então, porque, caso contrário, nós vamos ter aí uma recessão econômica extremamente agravada. Então, pós-pandemia, nós temos que já ir nos preparando. Como seremos, como faremos, o que faremos para a gente ter menos impacto possível na recuperação econômica do país e como essa área do turismo, sem dúvida nenhuma, tem um potencial muito grande, ela pode ser também uma área que possa estar alavancando essa recuperação econômica. Senador Wellington, queria agradecer ao senhor por mais essa iniciativa, o senhor que sempre foi um parlamentar, sempre esteve à frente buscando desenvolvimento, infraestrutura, trabalhando com os municípios. A gente não podia esperar algo diferente do senhor, que não fosse a preocupação com o que está acontecendo no país e, consequentemente, em Mato Grosso. Mato Grosso ainda tem, digamos assim, como tem uma economia muito baseada no agronegócio, ainda tem parte da economia que está trabalhando normalmente, que está conseguindo exportar, manter os empregos, mas esse setor específico do turismo sofreu muito e foi o primeiro a sofrer com a questão do coronavírus, da pandemia e, consequentemente, da diminuição da atividade econômica. Nós temos uma série de cancelamentos de voos, o senhor é ciente disso. Faltam recursos para esse setor, já faltavam antes, agora, então, esses recursos, mesmo que colocados pela mídia do governo federal, esses recursos não estão efetivamente chegando a quem precisa. Um trabalho que eu já vinha tentando fazer através do senhor e do senador Jaime, que era mexer na taxa de juros do dinheiro do Fundo do Turismo, do Fungetur, porque enquanto a taxa de juros vem caindo fortemente no Brasil, os juros desse recurso para o turismo do Ministério do Turismo ainda se mantém alto comparado com os demais setores da economia. Então, é muito importante a participação do senhor. O senhor, nessa videoconferência, então, está bem representado o setor do turismo de Mato Grosso. Está aqui ao meu lado o secretário, o adjunto de turismo, Jefferson Moreno. Entrou agora o José Roberto Weber, que é da Desenvolve MT, o diretor dessa área de crédito. Nós temos hoje, para o senhor ter uma ideia, 11 milhões de reais do Fungetur e temos uma demanda que ultrapassa os 30, 40 milhões. Né? Então, tudo que o senhor puder continuar fazendo pelo desenvolvimento econômico do Estado, com o apoio do governador Mauro Mendes e de todos nós, é muito bem-vindo. Eu tenho algumas demandas aqui do setor, mas eu vou deixar para que eles passem para o senhor. Tá? Senão a nossa reunião fica muito otimizada. Eu já resumiria tudo que o setor vem demandando. Eu vou deixar que eles se coloquem, porque eles realmente estão precisando de quem os ajude. O governo do Estado, dentro das suas limitações, tem feito o possível, mas, infelizmente, o governo estadual não tem a capacidade de gerar recursos como tem o governo federal, o senhor sabe disso, né? Então, eu me coloco aqui à disposição não só do senhor, senador Wellington, como de todos os presentes na reunião. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito ao secretário César Miranda e, com certeza, esse é o nosso objetivo.
eu falo aqui também em nome do senador Jaime Campos, com certeza, porque pertencemos ao mesmo bloco, muitas ações nós estamos lá no dia a dia trabalhando em conjunto. Então, e agora o Fávaro também, que entrou no Senado, eu acho que temos tudo para estar trabalhando no interesse do desenvolvimento do Estado. Agora, é claro que a força econômica do Mato Grosso é o agronegócio, e ainda não temos, ao meu ver, um turismo do agronegócio profissionalizado, como tem nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, talvez fosse um foco de trabalharmos nessa linha também. Eu vou começar aqui, senador, agradecendo aí, senador, ao convite que o senhor fez aí. Uma grande honra estar participando hoje, junto com toda essa equipe do turismo maravilhosa. O primeiro item que eu vou pedir aqui, não precisamos ficar falando o que está acontecendo, todo mundo já sabe, mas um dos grandes problemas que nós temos agora é que em junho agora vai finalizar aquela ajuda do governo. O governo absorveu 70% da nossa folha e 30% o empresariado vai pagar. Em junho, se voltar todo o pessoal para trabalhar, nós não vamos ter condições de segurar essa mão de obra nas empresas. Então, provavelmente, grande parte das empresas vai partir para a demissão dos funcionários. Então, seria muito importante a prorrogação da MP 936 por mais 60 dias. Isso seria muito importante, porque conforme for retornando o movimento, a partir daí nós teríamos junho, julho e agosto já teríamos de volta. Eu acredito que até agosto a curva da pandemia já vai estar bem mais acentuada, cair muito até agosto. Porque agora realmente nós estamos entrando no pico, como os Estados Unidos aí, provavelmente essa semana deve chegar aí a 1.000 mortes por dia, e estamos chegando no pico, né? E agosto provavelmente já vai estar amenizado, já vamos ter uma outra situação, até porque em Cuiabá nós não temos voos, os hotéis estão abertos, são menos da metade dos hotéis que estão abertos, e nós estamos com uma taxa de ocupação nos hotéis de 12%, 9%. Então, nós precisamos urgentemente dessa prorrogação, até porque, para nós podermos, aí, dentro desses 60 dias, estar chamando gradativamente os colaboradores de volta ao trabalho. Nós já tivemos, inclusive, ontem tivemos eu faço parte, aqui comunicando a todos vocês, da comissão especial mista, ou seja, Câmara e Senado, do controle da aplicação dos recursos do Ecovid. Ou seja, todos os recursos que estão sendo aplicados pelo país em função da pandemia, essa comissão é que está acompanhando. E, dentre já algumas audiências que tivemos, uma foi com o Mansueto, anteontem. Então, ele já colocava, né, e já há também, porque eu também apresentei uma emenda de prorrogação das eleições, e que inicialmente ela foi muito rejeitada, mas agora está tendo um avanço muito grande, porque já está praticamente certo que nós não teremos eleições em outubro. Só para que vocês saibam, o custo, então, das eleições é 4 bilhões com a Justiça Eleitoral, mais 2 bilhões com o fundo partidário. Então, seria 6 bilhões. Mas o mais difícil é que, até hoje, a Justiça Eleitoral não conseguiu adquirir as urnas, não foram ainda lacradas essas urnas, então esse prazo já está praticamente inexequível para uma eleição em outubro. Então tem aí a hipótese de prorrogação para final do ano, mas também tem a possibilidade de prorrogação dos atuais mandatos. Isso por quê? Porque a maioria das pessoas que entendem bem já acham que nós vamos delongar um pouco mais, estendendo a situação, e nós do Congresso Nacional, que era para voltar ao presencial agora, no mês que vem, e parece já quase certo, consensual, que não vamos. Vamos ficar mais 30 dias ainda, vai acabar o recesso, já está definido, não teremos recesso, mas dificilmente voltaremos às sessões presenciais agora. Então, isso tudo deve postergar um pouco ainda, principalmente para o setor de turismo. E aí, claro, já há uma admissão por parte do governo que vamos ter que prorrogar a vigência da 936. E claro, vocês vão ter que se manifestar disso aí,
mas isso aqui já é um detalhe importante que nós vamos colocar também. Fernando Medeiros, vice-presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Brasel. Reforçar, agradecer primeiramente essa oportunidade, essa reunião e dessa preocupação com o setor. Só para título de informação, o setor de bares e restaurantes hoje em Cuiabá já demitiu mais de 10 mil pessoas. Nós estamos já prevendo 40% do aumento de bares e restaurantes no estado de Mato Grosso com essa pandemia. Então, a situação é bem crítica e toda ajuda ela é bem-vinda para que a gente consiga socorrer esses empregos, essas empresas, essas famílias. O que eu gostaria de solicitar ao senhor, além de reforçar a questão da MP, que o Migro pediu esse apoio, que é importantíssimo para todos nós, é a questão do Fungetur aumentar o limite de acesso ao capital de giro. Hoje está limitado a R$100 mil, né? Infelizmente, para muitos ainda, esse valor ele não resolve a situação. Então, a gente gostaria de solicitar que fosse aumentado esse valor, se o senhor pudesse pedir ao ministro, né, do turismo, para que esse limite, ou não estabelecesse um limite, e aí fosse analisado cada caso, né, e também que fosse discutido aí no Senado a possibilidade da inclusão das máquinas de cartão de crédito como garantia para as operações financeiras. Isso já acontece, já era uma realidade nos bancos, alguns anos atrás, e a gente gostaria que se colocasse isso na prática de hoje em dia, por conta da dificuldade de muitos não terem avalista ou não terem garantia real para conseguir esses empréstimos, tá? Então, eu vou deixar essas duas sugestões para que a gente pudesse avançar no intuito de fazer o dinheiro chegar na ponta. Infelizmente, só 1% ainda desse recurso federal que chegou nas empresas. Então, a gente está agonizando, né? Estamos afogando aí, e os bancos estão com dificuldade de emprestar sem oferecer tantos obstáculos e burocracias. O senador Jorginho, que era do meu partido, tem um trabalho muito grande nessa área da micro e pequena empresa no Brasil, e a maior discussão nossa, inclusive com o Paulo Guedes, foi exatamente que hoje, para você ir ao banco buscar a prata, você tem que levar o ouro, né? Então, você tem que levar valor maior para conseguir a garantia, porque hoje está muito difícil, os bancos passaram a ser mais exigentes. Então, garantias de 140%, 150% do valor do imóvel, subavaliado normalmente. Outro problema que acontece, muitos bancos, para fazer a avaliação daquele bem em garantia, já cobram um valor alto, né? Às vezes, para fazer uma avaliação, custa 8 mil, 10 mil, 15 mil reais, né? Para fazer a avaliação de uma propriedade. Então, para ir tomar o dinheiro, você já tem que estar entregando o ouro antes. Antes de saber se você vai ter o dinheiro entregue. Então, é um sistema extremamente selvagem. Nós estaríamos votando esta semana o tabelamento de juros, mas foi algo que ficou muito discutido, não conseguimos avançar. E essa matéria deve ficar para a nossa reunião de sexta-feira, porque muitos alegam a inconstitucionalidade de tabelar os juros no Brasil. Então, é uma discussão, mas hoje o certo é que os juros ainda estão muito altos, a burocracia muito alta e, além disso, também as dificuldades que os bancos estão colocando, César Miranda, é muito alto, muito mesmo. Então, isso dito pelo próprio Mansueto, que boa parte dos empresários, pequenos empresários, não pegaram esse recurso para pagar os salários. Por quê? Porque tem a condicionante de não demitir, não poder demitir. Muitos, então, preferiram fechar as suas firmas e dizer, olha, não vou pegar o dinheiro, mesmo que seja subsidiado, que seja muito barato, que eu só vou demorar um pouco mais para quebrar. Então, eu penso que o governo tem que tomar posições e facilitar com que o recurso chegue e com que tenha também, digamos, quanto tempo vai demorar essa situação econômica no Brasil. Então, aquilo que foi pego hoje para 30 dias, 60 dias ou 90 dias, provavelmente não será suficiente, como é o caso da MP 936. O governo, eu tenho quase certeza que vai ter que ampliar esse valor.
mas você colocou essas outras duas situações aqui do Fongitur e também das máquinas de crédito, do cartão de crédito, está anotado que nós vamos colocar isso em pauta para discutir. É aquilo que eu disse no início, eu deixei para o Fernando, para o Luiz Carlos Nigro, colocar as demandas que eles têm trazido ao governo do Estado, que são demandas todas para serem resolvidas a nível federal, para eles mesmos colocarem para o senador Wellington Fagundes, para que a participação seja mais efetiva. Agora, é um consenso, senador, que as taxas de juros estão altas, as garantias são quase que um impeditivo. Fora isso, as empresas já têm dificuldades, aí algumas já vinham com dificuldade, e isso tudo é um complicador na hora de pegar o crédito. A própria Desenvolve MT tem tido dificuldades de atender muitos tomadores, porque não tem cadastro, não tem certidão e etc. E são certas coisas que a gente não tem como fugir, a não ser que venha uma determinação federal. Este é um setor, como eu disse no início, que foi o primeiro a sofrer e o que mais está sofrendo, né? Teve um impacto muito grande, né, na economia de Mato Grosso. Eu tive a oportunidade de participar de uma audiência na Assembleia Legislativa há uns 15 dias atrás, com pessoal que tem ônibus e vans que levam os turistas para o Pantanal, né? Estão desesperados, chegaram a dizer que eles precisam de recurso para comer, que eles não estão nem pensando mais pagar a prestação do seu veículo, porque parou 100% da atividade deles. E a gente precisa achar formas de dar algum incremento, dar algum fôlego para eles possam atravessar esse período aí que uma hora vai passar. Seguindo da linha do Fernando, nosso colega Fernando Abrazel, né, alguma posição com relação aos recursos que seriam destinados à categoria do turismo, que seriam justamente na questão da garantia, eles teriam o fundo, não sei se a palavra seria certa, lastreado pelo Tesouro Nacional? Até agora, o governo que nós criamos foi uma lei exatamente para até não existir o aval, né? Com o próprio governo fazendo essa garantia, só que até agora não andou nada. Entendi. E essa foi a cobrança que nós fizemos ontem. Então, o Congresso está até votando muito, mas não está acontecendo aquilo que o governo tem autorização para cumprir. O governo, tudo, foi liberado até agora 26% do recurso. É muito pouco. Então, o governo aproveita da lentidão natural, com mais burocracia, para ficar, né, na expectativa, achando que vai administrar o tempo e que, por isso, há hoje um choque muito grande entre o presidente da República com, principalmente, a área da saúde, né, porque ele quer que abra tudo e porque, de qualquer jeito, vai morrer gente. Quer dizer, aí é totalmente contraditória aquilo que vem sendo a orientação da ciência. E como ele sabe e está vendo já que a recessão está chegando, e aí é um governo liberal e que não pensa, pensa numa economia de um Estado forte, e pronto. Ele não quer ir um Estado forte economicamente, como o Chile, né? Mas o pequeno tem que dar conta. Né? E isso realmente, essa linha de governo, se o governo não irrigar o sistema, se o governo não liberar recursos, seja através de venda de títulos, seja através de emissão de moedas e ainda das nossas reservas. Agora, poderá ter inflação, a inflação é perniciosa, mas o pior é ter uma deflação. Ela pode ter um resultado pior ainda para a nação. Então, por isso, e hoje existe uma divisão muito forte na equipe econômica. Senador, nós temos aí o Desenvolve MT, que tem feito um trabalho bom nessa área de pequenas empresas, tá, com esse limite, mas nós precisamos também da ajuda, aí pode ser BNDES, através do Banco do Brasil, para as médias e grandes empresas que precisam de um capital maior, né? Teve uma conversa inicial que vinha um recurso grande através do BNDES, 5 bilhões, né? Os 5 bilhões, e esse dinheiro até hoje nenhum banco sabe, não tem noção, porque existem empresas, como a nossa, por exemplo, que precisam de um capital bem maior até para poder fazer o capital de giro, fazer o refinanciamento das parcelas atrasadas.
Então, tem alguma notícia desse recurso do BNDES para as grandes empresas? É isso aí também, nós já aprovamos a medida provisória, né? Que é a 963. Essa medida provisória que ela disponibiliza 5 bilhões para o Fungetur. Né? E segundo o governo, já está liberado. Agora, eu não teve ninguém que levou o pedido ao banco e que foi ainda rejeitado ou foi acatado. Então, o problema é o limite, senador. É o limite que é baixo, R$100 mil apenas para capital de giro. Não, mas eu estou falando aqui de infraestrutura. O que eu gostaria é que vocês levantassem quantos pediram, como já se falou aí, para capital de giro é muito pouco. Né? Está muito pouco. Então, temos que pedir aumento do volume. Né? Esse já é um dado. O Fernando colocou isso. E agora, não só para capital de giro, mas também para o investimento. Alguém foi pedir, tem interesse na área de investimento? E eu gostaria também de saber, se tiver, ou se amanhã alguém for, a gente podia, dessa reunião, ter aqui um fórum, 2, 3 aí, para ficar cuidando disso e nos orientando e trazendo as demandas para que a gente possa, principalmente junto com o BNDES e junto com a Secretaria do Tesouro Nacional e os outros ministérios, poder estar fazendo essa interlocução. Que é o que eu disse aqui antes, que o governo, às vezes, você vai lá pegar o dinheiro, você tem que levar o ouro para pegar a prata. Gostaria de agradecer ao senador. Essa reunião é de suma importância, já deveria ter acontecido há algum tempo, em função da própria situação que o turismo está passando. Né? Em 2020, entramos com uma expectativa muito grande para o setor e fomos pegos de surpresa agora em março, principalmente porque o nosso setor do turismo é um setor que ela depende totalmente desse contato, principalmente da questão vamos dizer, do isolamento social, ela acabou com o nosso setor. Então, desde março, nenhuma empresa nossa, principalmente, eu acredito que não tem tido nenhuma fonte de receita até o momento agora, né? Então, 93% da população mundial, ela hoje adotaram algum tipo de restrição para a viagem. E 3 bilhões da população do mundo, hoje ela está praticamente isolada, tá entendendo? Elas adotaram, como o Brasil adotou, o fechamento da questão dos aeroportos, né? Então, algumas medidas, principalmente do governo estadual e pelo governo federal, é necessário, principalmente uma conversa mais geral, principalmente com o setor empresarial, que faz o turismo acontecer. Nós estamos atravessando uma fase difícil, é necessário que haja ações concretas para que, quando retornar às ações do turismo, possamos estar ainda forte, podendo fazer essa atividade acontecer. Como é o caso que está acontecendo atualmente, o pessoal mais ponto fraco foi a questão dos guias de turismo, né? Eles não tiveram capacidade de ter são os primeiros que recebem o turismo, os últimos a entregar o turista, e eles não têm como sobreviver. Conseguimos agora alguns apoios, através do governo do estado, cestas básicas. O município de Cuiabá aprovou agora recentemente uma ajuda social aos guias de turismo, enfim, uma série de coisas. Eu estou praticamente colocando algumas questões mais acadêmica e científica, na verdade, para que nós possamos pensar, né? Andei pesquisando a partir do momento que me convidaram a participar dessa live. Eu gostaria de colocar algumas situações, principalmente colocadas através da Fundação Getúlio Vargas, alguns pesquisadores e alguns companheiros nossos do Brasil, que a gente tem alguns contatos e tem considerado fazer um trabalho em conjunto, pensando no que poderia ser feito pelo turismo, né? A reação do setor tem que ser lenta, vai ser lenta, principalmente motivado pelo momento, pelo retorno do consumo. Isso já é um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas. As primeiras viagens deverão surgir num período de 6 meses, que será visita a parente, principalmente nesse surto de doenças. Tá entendendo? Os primeiros contatos está previsto para daqui 6 meses. E isso pensando num retorno agora, imediato, principalmente a partir de junho, que esperamos que retorne às nossas atividades. Mas hoje nós já recebemos uma notícia que Cuiabá, pelo menos para shopping
eventos, etc., não será reaberto, está entendendo? Pelo menos vamos ter que cumprir ainda a quarentena. Se nós ficamos nessa questão do isolamento, hoje há uma linha internacional, principalmente, que defende que o turismo só voltaria a partir da descoberta da vacina, que levaria em torno de 1 ano e 6 meses, mais ou menos, né? Porque o nosso principal foco do trabalho do setor do turismo não é o isolamento, é o contato físico, são as pessoas viajando, etc. Se isso for verdade, nós estamos fadados, então, numa situação muito mais complicada do que a gente imagina. O segundo momento, o impulso, está assim, previsto num estudo, será a retomada de viagens domésticas de lazer e de trabalho. Ela deve durar em torno de 6 a 12 meses, porque há toda uma questão de voltas, etc., né? E o terceiro momento, na questão dos eventos corporativos e culturais, para o final do período de estabilização, né? Ela deverá levar de 9 a 12 meses. Então, já é uma situação complicadíssima. Esse é um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, está entendendo? E a retomada do turismo internacional deve levar mais tempo ainda, 18 meses, está entendendo? Em função dos fechamentos, em função das questões até do próprio vírus, etc., que imagina-se que ela vai e volta, ela está baseada, inclusive, em algumas questões de estudo já, está entendendo? Então, ela está bem complicada, essa questão da retomada internacional. Então, o que nós temos que pensar? O que nos resta agora é a questão interna, o turismo interno, a nível estadual, a nível regional e a nível nacional. Esse será o que terá, vamos ter um retorno, vamos dizer, mais rápido, está entendendo? A partir nesse período de até 12 meses de a gente recuperar. Mas nossas empresas pequenas, principalmente, não vão aguentar esperar esse retorno para poder ter essa questão. Algumas medidas de empréstimo, financiamentos, etc., está saindo, mas tem que ser analisada melhor e discutida, que muitas vezes não vai atender a questão de boa parte das empresas do setor de turismo, que hoje ela representa em torno de quase 70%, que é a micro e pequenas empresas, né? Haja visto que o próprio Sebrae, que incentivava que não mandasse embora funcionário, recentemente soubemos que foram mandados 60 funcionários embora do Sebrae. Quer dizer, ela, para apoiar o pequeno microempresário, ela praticamente fez o contrário, né? O PIB previsto para 2020 na área do turismo está em torno de 165,5 bilhões. Teve uma redução de quase 40% comparada a 2019. A recuperação prevista para daqui mais 3, 4 anos na questão do PIB do setor nosso do turismo. Então, para recuperar essa perda, nesse estudo da Fundação Getúlio Vargas, no período de 2022 e 2023, o setor tem que crescer, em média, 17% a partir de 2022. Para nós termos esse crescimento, nós temos que ter investimento. Não só público, privado, enfim, vai ter que ser um trabalho, um esforço, tanto do Estado como da iniciativa privada e do governo federal, né? Os auxílios públicos serão essenciais nesse momento, está entendendo? Algumas coisas eu anotei e eu coloquei em termos de 7 eixos, para a gente dar uma pensada e ver que tipo de apoio o senhor poderá nos dar lá através do governo federal e o nosso secretário César, o Jefferson, que está nos ouvindo também, alguma coisa com relação ao próprio Estado. Nesse eixo, nós pensamos na elaboração do plano de desconfinamento do Vale do Cuiabá, partindo que Cuiabá é o ponto de entrada e partida para o setor do turismo no Estado, não cairmos como aconteceu durante a Copa. O dinheiro que veio para fomentar o setor nosso do turismo, que estava previsto para Cuiabá, na grande região metropolitana, o Vale do Cuiabá, ela foi espalhada. Quer dizer, acabou nós não tendo nem turista para nada, acabou a gente não criando nenhuma estrutura para o nosso setor, complicando e até hoje a gente sofre. Então, a ideia é que nós façamos a elaboração de um plano
urgentíssimo. Esse plano é necessário. Existem alguns estudos, algumas coisas, mas já é necessário. A questão, o item 2, isso é a recuperação do mercado aéreo, principalmente os voos regionais nossos aqui dentro do estado, que estavam indo bem, e vindo com essa pandemia, a coisa aconteceu. E gostaria de pedir ao senhor a retomada do nosso voo Cuiabá-Santa Cruz de La Sierra, que é primordial para a gente começar a avançar ainda. Quer dizer, eu acho que o coronavírus atrapalhou um pouco o andamento, mas eu acredito que o senhor deverá tomar essas medidas para que continue o mais rápido possível, né? O redirecionamento de recursos exposto para a promoção do turismo doméstico. Porque se a recuperação do turismo internacional vai ser longa, é melhor a gente investir, principalmente agora, no turismo interno, né? Então, vamos precisar de um incentivo, de alguma coisa, para que nós possamos fazer essa promoção do turismo nacional, né? Temos um produto diferenciado de todo o Brasil. Esse corredor do ecoturismo aqui, que pega toda essa região de Chapada, Nobres, o Pantanal, é um produto diferenciado. É necessário a gente fazer uma grande promoção e divulgação, aproveitando essa questão. Então, durante quase 2 anos, nós vamos ter que trabalhar a questão do mercado interno, né? Necessariamente, se o senhor puder, através lá do Ministério do Turismo, alguns recursos para que a gente possa investir nessa área da promoção e divulgação desse turismo, seria importante. Haja visto que nós teremos também uma mudança completamente da questão das férias. Com essa questão das escolas, não sabemos quando vai voltar. Então, nós vamos estar vendidos nessa questão. Então, precisamos incentivar a terceira idade, precisamos criar outros mercados, porque as férias não vai mais coincidir com nossa temporada do turismo, né? É necessário, então, ter um trabalho mais ou menos assim. Outro setor importante, senador, é a questão do setor de eventos. Praticamente, o que mexia com Cuiabá e Vargem Grande é do setor de eventos. Estão todos paralisados, está entendendo? Nada acontece, está entendendo? Então, precisamos ter um recurso para que a gente possa captar eventos já para 2021, 2022, os grandes eventos, porque os médios e pequenos, não acredito que se recupere tanto agora, mas pediria ao secretário César e o Jefferson que visse, pelo menos com o Estado, algumas secretarias, tais como Saúde, Educação, que sempre tem os seminários, os congressos, que se começa a programar para o segundo semestre, para que a gente possa dar, pelo menos, um suspiro aí para o setor da área de eventos, tá? No questão dos incentivos fiscais, a questão, principalmente, nos impostos, PIS, CONFINS, etc., isso vai ter que ser repensado para o setor do turismo, senador, porque não há como a gente pagar essa questão nesse momento. Não sei como vai ser, mas é necessário ser rediscutida essa questão dos encargos, né? Não temos como recuperar tendo esse débito, essas dívidas aí, para começar já devendo, né? Com relação... outra coisa é reequilíbrio da contratação das concessões, questão dos aeroportos, não sei se os caras vão querer continuar depois dessa parada, dessa coisa toda. Então, é necessário, principalmente dos aeroportos, o senhor repensar junto à questão das áreas, por exemplo, de reservas, etc., para terceirizar, como ia iniciar, como o Parque Nacional da Chapada, outros parques aí, passar para a iniciativa privada para a gente poder repensar, né? Aí, a última etapa, a gente se pensar já mais para frente, quando criar essa ideia, um crédito ao consumidor, porque a mesma população mesmo já vai estar sem recursos, sem nada depois desse fim, até para viajar. Então, se pensar através da Caixa Econômica, na época tinha uns recursos que incentivava, financiava para que o consumidor pudesse fazer essas viagens, se repensar nessas coisas, está entendendo? Nesse crédito trazer esse incentivo para o consumidor voltar a consumir a questão do turismo. E encerrando, teria bastante assunto mais para tratar, mas eu vou direcionar essas medidas, essas solicitações, talvez por escrito ao secretário César, o Jefferson, ao senhor mesmo, senador, porque tem muitas coisas aqui
e que são coisas que podem ser feitas e resolvidas de uma certa maneira, mais rápida até, para que nós possamos, quando retornar ao setor, a gente pelo menos está um pouco mais fortalecido, porque do jeito que está, não vai ter condições, está entendendo? Então, o momento é de união pelo turismo. É necessário, principalmente ao Estado, se repensar que o turismo se faz num tripé. É o lado empresarial, é o governo estadual, é os órgãos públicos, prefeituras, etc. E o terceiro setor, que é a sociedade, está entendendo? Os nossos conselhos precisam voltar a funcionar, o Conselho Estadual do Turismo, os conselhos municipais. Por exemplo, Cuiabá e Várzea Grande faz mais de 4 meses que não funciona nada do setor do turismo, nem conselho, nem nada, está entendendo? Não se conseguimos implantar nem a instância de governança da região metropolitana que pertence a Cuiabá e Várzea Grande, né? Então, é um momento, eu acho, de reflexão de tanto o Estado como os municípios, os empresários e o terceiro setor, de a gente pensar que turismo não se faz sozinho. Não adianta vir as coisas de cima para baixo que não se resolve. É necessário unir, principalmente, os prefeitos, as prefeituras, que também estão numa situação difícil, né? E aproveitar agora esse estudo do Tribunal de Contas, que foi feito em 15 municípios, onde há uma recomendação, através da próprio artigo 30 da Constituição, que é dever da União, do Distrito Federal, do Estado e dos municípios promover e incentivar o setor do turismo. Então, isso é uma mensagem que eu queria deixar. Nós vamos ter que aprender muito, o Brasil vai aprender, e a recessão ela é clara, que vai existir. Eu penso que vocês também poderiam pensar, a nível de Mato Grosso, Amazônia, algo que a gente poderia propor para o governo, especificamente para a Amazônia Legal, talvez dentro de uma programação em que pudesse abastecer o mercado, talvez aí, inclusive, através das escolas, envolvendo, incentivando para que, com uma linha de crédito, pudesse fazer o turismo regional. Eu acho que seria muito importante que criássemos algo diferente, como já se pensou, né, no turismo regional. Então, como nós temos aqui a questão da Amazônia, e o vice-presidente da República está agora comandando isso, pode ser que a gente encontre aí alguma coisa, alguma linha especificamente em função da Amazônia, com sentido de preservação também, um turismo ecológico, um turismo, e inclusive fomentando isso com as universidades existentes, os centros tecnológicos, né, os IFETs, as universidades, para que os alunos pudessem andar pelo estado para conhecer e, ao mesmo tempo, ter aula. Estou dizendo isso é pós-pandemia, né? Ô, senador, a maior preocupação do nosso setor, que é a Federação de Pesca Esportiva, pousadas e barcos hotéis, são os barcos hotéis hoje. É uma da classe mais afetada em toda a questão do turismo. Porque mesmo que ele possa trabalhar, ninguém vai querer ficar confinado no barco hotel. E os barcos hotéis já estão parados desde 15 de março e vão agora seguir para junho já com 95% de cancelamento e julho a mesma forma. Então, eu gostaria de pedir para o senhor, a burocracia dessas ajudas está muito grande. E esse setor, as pousadas estão trabalhando desde 1º de maio com 50% de ocupação. Pelo menos já é um fôlego para todo o setor. Agora, o barco hotel não consegue trabalhar. Quando está liberado, as pessoas não ficam confinadas no barco hotel. Então, o enforcamento do barco hotel hoje é muito grande. Eu gostaria de pedir para o senhor, tipo um auxílio, uma desburocratização, se pudesse, para esse setor de barco hotel que está sendo extremamente afetado e que que traz o cartão postal do Brasil aí, do Pantanal, para estrangeiros, para brasileiros, o turismo interno e externo. Então, o sufoco é muito grande. Então, o que eu tenho escutado do barco hotel é um desespero total. Estão demitindo em massa, não estão continuando o trabalho deles, e porque não tem o recurso, o acesso ao BNDES muito complicado, muito burocrático. Então, esse é o pedido da nossa federação. Queria agradecer ao senador Wellington Fagundes pela oportunidade que deu e gostaria de colocar algumas sugestões que a gente tem do grupo nosso,
que abrange basicamente toda a cadeia produtiva do Pantanal. A estação de turismo do Pantanal começa, de ecoturismo, começa em junho. Então, nossa atividade principal foi totalmente afetada, seja de barcos, hotéis, pousadas, operadoras, guias, piloteiros, transportistas, todos. Infelizmente, enquanto não existe uma vacina para o Covid-19, as atividades não devem voltar ao normal e, aliás, não devem nem voltar, porque essa é uma pandemia mundial, é uma recessão mundial, então a gente está num problema que a gente não pode utilizar os parâmetros anteriores. Então, as linhas de crédito que eu vi na Fungetur, por exemplo, o senhor perguntou sobre pequenos e meios empresários. Para pequenos, eu fiz basicamente um comparativo com a própria Fungetur, que tem um mini crédito para o desenvolvimento, Desenvolve Agro, que é o nome, que é para mini ou pequeno produtor rural. Então, num teto de um empréstimo de R$50 mil, a amortização se dá em 84 meses, com uma carência de 24. Para o turismo, a amortização é 48 meses e uma carência de 12. E os juros basicamente é o mesmo, 6% para o agro e 5% para o turismo, sendo que a taxa Selic hoje está em 3%. Então, estamos tratando de uma taxa de juros do ano anterior, quando a taxa Selic ainda era 5% ou 6%, hoje já caiu, esses juros deveriam ter acompanhado a taxa Selic, e hoje, emprestar dinheiro a 12 meses é basicamente pedir para se enforcar. Ninguém pequeno empresário vai pegar esse empréstimo porque sabe que em 12 meses, como o Jaime Okamura comentou dos estudos que são feitos, o turismo não vai voltar. Então, não adianta dar uma garantia real, porque hoje a avalista não tem, ninguém vai querer avaliar ninguém na época de recessão. A garantia real, ninguém vai querer dar um terreno, uma fazenda, um sítio, uma chácara, um veículo, para pegar um crédito, sabendo que em 12 meses não vai conseguir pagar. Então, essa carência tem que ser, pelo menos, o Fungetur Turismo tem que acompanhar a linha de crédito rural. O estado de Mato Grosso é o que é no agro por causa dos juros que tem e da carência para pagar. Se eu tenho... Quantas vezes a gente se deparou com fazendeiros no Pantanal e a gente tentou que eles criassem hotéis fazendas? Perfeito, eles adoraram a ideia, era uma entrada de renda além do gado que eles tinham, da pecuária. Só que quando entra na taxa de juros para empréstimo bancário, o fazendeiro não faz, porque basicamente é o dobro da taxa de juros rural. Então, ele nunca vai migrar para o turismo. Então, a primeira medida é basicamente equiparar os juros rurais ao do turismo. Por quê? Porque a gente vende commodities também. A gente pratica diretamente a taxa, está na taxa de exportar na balança comercial. Nós importamos dólares. Quando a gente traz, nós movimentamos a economia de estados, dos estados emissores, que seriam basicamente o sudeste e um pouquinho do centro-oeste, Goiânia, Brasília, para a gente, para aqui. Então, o pagamento de diminuição de impostos não adianta muito quando não entra dinheiro, porque imposto de zero é zero. Então, a gente não vai ter. O grande problema para os pequenos, por exemplo, que os que são MEI, microempreendedor individual, que eles não foram beneficiados pelo Corona Voucher de R$600, porque eles faturam muito mais do que 28 mil ao ano, e eles não têm as garantias reais, e hoje não tem fiador de fato, para pegar um empréstimo de caixa no Fungetur para 12 meses. Esse que é o grande gargalo que tem hoje. Porém, o turismo e todos os estudos mundiais pós-pandemia mostram que o primeiro setor do turismo que vai ser beneficiado após a pandemia serão os lugares de ecoturismo, onde existe uma concentração menor, onde existe um apelo maior por fugir de áreas urbanas. Então, a gente tem, basicamente, antes da pandemia,
O caso, todo mundo está, por exemplo, eu vi Luiz Carlos sendo muito otimista, pedindo que a medida provisória 936 seja simplesmente adiada por 60 dias mais, quando na verdade deveria ser pelo menos 6 meses, que é o seguro-desemprego, pelo menos 6 meses, porque a gente como empresário tem um tempo para trabalhar. Se o senhor me fala que eu vou pegar um empréstimo para 2 meses, de 60 dias, simplesmente eu estou prolongando, adiando o tempo de serviço do funcionário que eu vou mandar embora daqui 2 meses, que eu não vou ter condições. Então, nesse sentido, eu acho que pegar os juros que já existem, rurais, equipará-los ao do turismo, porque serviços que é a nossa especialidade, eles estão prontos, eles vão voltar assim que tenha turista. Mas se não tiver voo, se não tiver vacina, a gente vai perder toda essa gama de profissionais que eles vão migrar para outro setor. E quando acabe a pandemia, quando se acha a vacina, o estado de Mato Grosso vai estar sem equipamento, sem profissionais para atingir esse mercado. A pandemia simplesmente foi fazendo um parâmetro com Fórmula 1, teve um acidente gigante na pista e entrou carro madrinha. E todo mundo parou. Os que estavam para frente e os retardatários. Quando se der a partida de novo, quem estiver preparado vai sair na frente. E nessa sua colocação de fazer capacitação da Amazônia Legal, capacitação no Pantanal, pós-pandemia vai ser o grande diferencial do turismo para quem esteja preparado. É nesse sentido que a gente tem que trabalhar, porque, basicamente, quando não tem a vacina, o que acontece hoje? Brasil está fechado, Europa está fechada, Estados Unidos, o CDC, que basicamente é o que regula a viagem no mundo inteiro, tem alerta 4 para o mundo inteiro, não recomenda ninguém a viajar. E quem viaja, quando volta para o país, tem que ficar de quarentena 2 semanas. A mesma coisa vai acontecer assim que o país abra as fronteiras, vai ser o perigo de uma segunda, terceira, quarta onda até que não exista vacina. Então, a gente não pode trabalhar no pavor, o turista não vai vir porque vai ficar com medo de ser preso numa quarentena forçada. Então, a gente tem que ver hoje, a única forma de ajudar é basicamente, como não existe uma situação anterior comparativa, não tem como eu apresentar meus dados de faturamento de 2018, 2019, para pegar uma linha de crédito, porque não é impossível que esses dados se repitam para 2021. Porque a recessão vai ser grande, ninguém vai ter dinheiro para viajar, ninguém vai ter dinheiro para consumir. Então, não posso alegar, os funcionários públicos, que seriam a única renda garantida, vão ter provavelmente congelado o salário por 2 anos. Então, eles também não vão poder viajar. Então, a gente tem que partir nas linhas de crédito, fazer basicamente uma política keynesiana de entregar dinheiro para quem pode funcionar, quem pode manter funcionários, para que o equipamento não fique depreciado ou não feche. Para quando tenha a retomada da economia, possamos partir de novo em condições iguais. Senador, antes do senhor falar, se o senhor me permite, eu acho que o senhor já disse muita coisa no seguinte sentido. É uma situação que nunca foi vivida no mundo nos últimos 100 anos. Né? Falam que a última crise dessa magnitude foi quando houve a quebra em 29. A gente precisa de políticas públicas, e eu sei que vocês estão trabalhando em cima disso, diferenciadas, não políticas públicas para desenvolver o turismo, no caso, e sim para sobreviver a essa crise e nos prepararmos para o pós-crise, com carências maiores, taxas de juros menores, certo? E com programas de governo federal e governo do estado. Por exemplo, eu vou pedir ao Jefferson Moreno que discorra para o senhor e para os demais, que eu acredito que já conhecem. Mato Grosso, ano passado, lançou um programa que é o Mato Grosso para os matogrossenses. Muitos matogrossenses não viajam dentro do Mato Grosso. Então, a gente precisa criar programas, a Embratur entrar fomentando o turismo nacional e dentro do território nacional, com programas bem elaborados.
se for o caso com linhas de crédito do governo federal. Eu não me aprofundei, mas eu ouvi uma notícia ontem, rapidamente, que o governo italiano está dando 500 euros para a pessoa viajar dentro da Itália. Né? Então, a gente precisa pensar diferente, porque se a gente pensar igual vem pensando, a gente não vai conseguir sobreviver a essa crise, não só na área do turismo, como nas demais áreas econômicas. A situação é muito grave. O Braulio falou agora há pouco dos servidores públicos. Eu sou servidor público. Se a atividade econômica continuar caindo, o que vai acontecer? Cai a arrecadação de impostos, daqui a pouco as maiores empresas do Brasil, que são os governos, governo federal, qual é a maior empresa do estado de Mato Grosso? É o governo estadual. Tem o maior número de funcionários, são 110, 120 mil servidores. A gente precisa ter bom senso, discutir políticas que sejam apropriadas para o momento terrível que nós estamos vivendo, e é isso que a gente tem trabalhado dentro do governo do Estado, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Fazenda. O governador tem participado efetivamente, e buscar apoio do governo federal, que, querendo ou não querendo, é o único governo que tem condição de emitir dinheiro. A verdade é essa, é como disse o senador. Vai ter inflação? Vai ter inflação, mas é melhor ter um pouco de inflação, se for o caso, e nós mantermos a atividade econômica no país. Né? Eu vou pedir, senador, que o Jefferson explique para o senhor um pouco o projeto Mato Grosso para os matogrossenses, que é um projeto que foi iniciado ano passado, estava dando muito certo, e com tudo isso que aconteceu, houve uma paralisação. Obrigado. Eu vou ler aqui a pergunta do Dr. Fernando, que é vice-presidente da Brasel, que ele pergunta para o senador se existe algum sinal de prorrogação das cobranças pelos bancos, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, dos financiamentos que já existem, né? O FCO, por exemplo, ele suspendeu somente 60 dias e vence neste mês. A gente tem conversado em todas as reuniões de líderes e nas reuniões que vão os ministros. E hoje é sabido pela equipe econômica que nós estamos chegando no momento da recessão. Então, que hoje praticamente todos os setores empresarial, a não ser do agronegócio, né? Todos os outros setores estão passando por muita dificuldade. Né? Tanto é que o pior, como já falamos aí, mesmo com crédito disponível, muitas pequenas empresas não quiseram tomar o dinheiro com medo de falir, só postergar o dia que vai falir. Então, há já um entendimento, há uma compreensão do governo nessa linha. Agora, muitos tomaram de bancos, nem sempre o banco é público, às vezes tem banco privado também. Então, cada um cria a sua política, e mesmo o governo tendo uma política, ela nunca é horizontal, ela sempre tem essa dificuldade também na negociação com o próprio setor bancário. Como eu disse aqui, nós íamos votar o tabelamento de juros. A pressão está muito grande. O setor financeiro é muito forte no Brasil. Cada segmento tem a sua realidade, né, e as suas dificuldades. E as nossas, como guia de turismo, nós estamos recebendo, né, uma pancada um pouquinho maior, pelo fato de que nós trabalhamos de acordo com a chegada dos turistas, né, com os turistas na cidade. No caso agora, né, com essa realidade, não tem turista, então não tem trabalho. E aí o que preocupa bastante o profissional é a falta de recursos agora para poder, no básico, que seria pelo menos a alimentação, né, que está afetando bastante aos profissionais que vivem meramente do turismo, né, porque temos aqui no estado um aproximado de 400 guias no estado, porém nem todos são atuantes, né, e os que vivem meramente do turismo é o que realmente está sentindo esse impacto forte. Eu gostaria, senador, de ver alguma emenda, algum recurso para esse grupo, né, emergencial. As secretarias, né, do bem-estar, já enviei também ofício para o secretário Jefferson, né, que é da nossa pasta, também já enviei para vários outros municípios para que possam me ajudar nesse emergencial de liberação de cestas básicas para alguns guias, né, já falei com vários municípios para poder desmembrar o peso para o estado, né, sendo que se puder, né, tiver uma ajuda maior para nós nesse momento, seria de boa ajuda. Empréstimo, sim, só que assim, com uma carência maior, né, para que ele possa
pagar essa dívida, porque o profissional guia de turismo, senador, é um profissional que ele não gosta muito assim de pedir, porque ele consegue com o seu trabalho cobrir e honrar seus compromissos. Mas nessa hora mesmo que, né, estamos passando por essa realidade, eles me pedem apoio nesse momento do emergencial, do básico, né, que vamos colocar alimentação, vale gás, o que puder ajudar a gente nesta emergencial. Se tiver um recurso financeiro, por que não? Né? Está sendo pleiteado aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que também seria bacana, também que possa ser aprovado, e esse recurso também vai ser de uma ajuda também para o guia, né? Tem o guia, tem o condutor, que também tem outra realidade, o condutor, mas são realidades que, como eu lhe comento, todos estão passando por suas necessidades, né? Então, nós, o Sindicato dos Guias de Turismo do Estado de Mato Grosso, pede encarecidamente uma ajuda, né, emergencial para esse grupo de profissionais aqui do turismo. O secretário César falou, ano passado, senador, nós viemos trabalhando muito forte numa campanha que ia chamar Mato Grosso para Mato Grossense, para nós fomentarmos o turismo interno dentro do Estado. Uma vez que a gente sabe que mais de 70% dos mato-grossenses não conhecem o Estado. Eu lembro quando a gente estava na prefeitura, mais de 60% dos cuiabanos não conheciam o Rio Cuiabá, não sei de passar por cima da ponte Cuiabá Várzea Grande. Então, nós viemos trabalhando isso, conversamos com os representantes de associações. Eu tive o prazer de viajar e estar nas 14 regiões do turismo, do mapa do turismo, conversando com a classe empresarial e os secretários de turismo, os diretores de turismo das regiões, para nós fomentarmos isso aí. Quando nós chegamos num modelo quase que ideal, veio a pandemia, parou tudo, e eu vejo que ela vai retomar com muita força, trabalhando os regionais. Eu acho que, nesse primeiro momento do turismo, nós vamos estar muito segmentados das regiões, né, senador? Mas eu vejo também as promoções que já estão soltando aí no mercado, principalmente do Nordeste dos Estados Unidos. Já estão soltando pacote aí para os Estados Unidos, para Las Vegas, para Disney, 7 dias por R$1.200, R$1.300, R$1.500. E isso para a gente é muito ruim, porque a nossa demanda é muito reprimida, né, senador? Então, eu não sei onde aperta o carro de cada empresário que vai conseguir baixar tarifas do seu payback aí, né? Mas nós viemos construindo essa campanha junto com a Secretaria de Infraestrutura, que vem a parte de infraestrutura do Estado, junto com a GECOM, para ver a parte de promoção do Estado, junto com a Secretaria, para nós conseguirmos fomentar o turismo interno. Conversei bastante aí com o Nigro, com a Lorena e o Fernando sobre esse projeto também aqui dentro do Estado de Mato Grosso. O Sindicato Bares e Restaurantes botou um teto muito bom para a gente, uma tarifa muito atrativa para fomentar justamente nessa sazonalidade, que é nos períodos de baixa temporada, tem muito pouca gente vindo, baixando as tarifas para começar a fazer uma promoção dentro do Estado. E agora a gente volta com isso. Nós estamos fazendo uma série de reuniões com os secretários municipais, dirigentes do turismo e aí os presidentes de sindicatos, para estar fomentando a retomada do turismo, de planejamento, fomento na plataforma integrada do turismo, no sistema de regionalização. O Sebrae vai dar uma palestra sobre planejamento para a retomada do turismo, né? Então, são ações que nós estamos fazendo já aí na Secretaria para fomentar. Já estamos articulando 4 rodadas de negócio aqui dentro do Estado do Mato Grosso, Sinop, Cuiabá, Tangará, Rondonópolis e Barra, 5 rodadas de negócio, para fomentar o turismo interno, botar as agências de turismo para conversar com os empresários, donos de atrativos, né? Para que a gente chegue no modelo ideal para fomentar o turismo interno dentro do Estado. Então, são medidas que nós já estamos fazendo, planejando, mas nós não podemos viajar. Se você vai perguntar para mim, vai começar quando? Junho, julho, agosto? Não consigo te responder isso, porque nós devemos esperar a curva e a gente não pode viajar. Então, nós estamos articulando as reuniões online ainda, senador, para a gente começar daqui um dia fomentar mais o turismo aqui dentro do Estado, né? Que eu acredito muito que vai ser muito turismo regional no primeiro momento, no segundo momento aí um turismo muito acanhado entre os estados, uma vez nós estamos sem previsão de retomada dos voos aéreos para cá, né? Nós tivemos aqui o regional, a Tuflex, está voltando a operar quase por 100% dos municípios que ela operava,
nós vemos ainda a Gol, a TAM e a Azul muito acanhada ainda para a volta, né? A Azul já adiou 2 vezes a retomada de 2 voos aqui dentro do estado, né? Então, a gente tem que esperar mais um tempo para a gente conseguir falar uma data. Eu queria pedir um auxílio do senhor na Embratur. A Embratur virou uma agência, mas sem dinheiro ainda, né? Nós tínhamos toda uma corrente aí para tirar um pouco do dinheiro do Sebrae, do Sistema S, para fortalecer a Embratur, que ia ter 700 milhões de investimento. Nós poderíamos usar muito esse recurso agora, nesse momento, para promoção. Infelizmente ou felizmente, não foi aprovado no Congresso inteiro, ela virou uma agência, mas sem recurso. E nós estamos vendo aqui, isso é uma discussão de todos os secretários de turismo dos estados, a briga que nós estamos tendo para todos os recursos poder vir para os estados e chegarem nas pontas, né? Porque nós estamos vendo muito discurso, muito Brasília e pouco Brasil. Infelizmente, isso está acontecendo. Porque eu estou conversando com todos os empresários do segmento, estou aqui até com o relatório que o Jair trouxe agora, primeira leva do recurso do Fungetur, que era 14 milhões, até agora 1 milhão só que efetivou, senador. Nós temos aí uma demanda agora de 24 milhões para um novo Podestur. E quando que esse dinheiro vai chegar aqui na agência? O Jair já conversou no Ministério, já começou a alinhar a vinda de mais recursos para a gente, mas até agora não chegou nada na ponta. A gente vê que efetivamente isso aí, até agora foi 1 milhão, né, Jair? Liberado, sim. Efetivo, nós estamos com 13 milhões aí em caixa. Tá? Então, estamos 1 milhão da demanda aí, você viu 20 milhões. Né? 1 milhão foi emprestado até agora do Fungetur, nós temos 13 milhões em caixa. Né? Certo. Tem a parte do... Deixa eu só atrapalhar um pouquinho. Eu vou interromper aqui um minuto, Jefferson, senador. Eu vou entrar numa reunião aqui agora na Casa Civil. Eu quero agradecer ao senhor pela iniciativa, por mais essa iniciativa, me colocar à disposição, não só eu, como o secretário Jefferson, a Desenvolve MT, toda a equipe de governo, para que a gente possa apoiar e ajudar a buscar soluções que não só o segmento do turismo precisa, como os demais segmentos econômicos. Eu estou à disposição de todos os senhores que estão participando dessa videoconferência, e eu tenho certeza que a gente vai ultrapassar isso tudo e vai sair lá na frente mais fortalecido, mesmo com muita dificuldade, mesmo com tudo que a gente não está conseguindo enxergar que possa vir a acontecer. No final disso tudo, a gente vai sair melhor, mais preparado e mais fortalecido, senador. Tenho certeza disso, tá? Muito obrigado de coração pela sua iniciativa e conte sempre comigo. Sou seu fã. Muito obrigado, César. E a gente vai, depois disso aqui, promover um documento também fazer junto com os ministérios afins, de um trabalho nosso em conjunto, ok? Como o Jefferson já falou, a questão da Embratur vai ser fundamental nós termos recursos para promoção e divulgação. Isso eu já falo no segundo momento da retomada, que nós precisamos de promoção e divulgação para o ano que vem. Esse ano já está perdido, como o Braulio falou, Pantanal, temporada de pesca, isso aí tudo já perdemos já esse ano. Tá? Então, nós precisamos dessa promoção e divulgação para começar esse ano, no segundo semestre, para ter o retorno para o ano que vem. Né? E aí, um trabalho em conjunto com o secretário Jefferson para redução de tarifas, redução de bilhetes aéreos, para que nós possamos aí melhorar o preço do nosso destino para tornar competitivo, assim como a gente está vendo na maioria das promoções. E o segundo ponto também, já para retomada, senador, nós pensarmos aí no refis, né? Hoje nós tivemos com o deputado Carlos Avalone, com o deputado Botelho, e solicitamos para ele, Jefferson, a questão do refis no Estado e também vamos precisar do refis no governo federal. Grande parte dos empresários não vão poder estar pagando os impostos agora, né? E não vamos querer ficar devendo o governo no futuro. Então, mas para isso vai ser preciso realmente pensar já na frente do refis. Obrigado. Falta o Jefferson concluir. Não, na verdade, até responder a pergunta do Braulio, aqui do lado do Jair, e na verdade, a Desenvolve não tem o poder para abaixar mais os juros, né? Quem tem o poder aí é o Ministério do Turismo, porque o fundo vinculado ao Ministério
A agência aqui ela só é repassadora desse recurso, Braulio. Então tem que fazer um trabalho aí, o senador está aqui, como o César falou, um senador muito atuante. A gente sabe que o senador não tem tempo ruim para trabalho, né, senador? Quando dá uma missão, o senador vai em cima para resolver os problemas. Eu acho que todos esses pleitos que nós estamos fazendo, o senador está anotando. Tenho certeza que o senador vai ajudar a gente muito nessa retomada. E, senador, só para dar mais uma aqui, que o Ligro falou das maiores empresas, no dia 27, estava vendo aqui no meu grupo, no grupo do Fornatur, cadê um print aqui? No dia 27 de março, o BNDES soltou uma mídia sobre o empréstimo que ia fazer para empresas que têm fatura acima de 360 mil a 10 milhões por ano, um dinheiro com juros de 3,75 anos, 6 meses de carência e 36 meses para pagamento. Esse dinheiro até hoje não chegou na prateleira. 16%. Então a gente não vê a atividade, está muito parado lá em Brasília. Nós estamos cobrando muito no grupo dos secretários de turismo, lá com o ministro Marcelo, com o secretário Bob, com o secretário William, mas infelizmente aqui no estado pelo menos não chegou. E a conversa de todos os outros, nos grupos que a gente tem, também não chegou esse recurso. Então eu queria pedir para o senhor um apoio aí, interceder junto ao BNDES, ao Ministério, para que esse recurso chegue logo na ponta, para aliviar um pouco o caixa dos empresários do estado. Obrigado, senador. Esse é o recurso que eu tinha falado. Jefferson, sobre o aeroporto. Sobre o aeroporto. O senador que me acompanha bem, ele estava encaminhando tudo para agora a retomada do voo agora em julho, Fernando. Maio, junho, né? Maio, junho. A reforma está bem adiantada lá dentro, faltam algumas exigências aí da Polícia Federal só, mas é a questão de documental para ter o voo. Agora nós temos que esperar a Azul para ver quando que ela vai retomar aqui dentro do estado a operação, né? Agora vamos finalizando então com a pergunta do Dr. Braulio. Ele faz a pergunta diretamente ao Desenvolve-MT. Eu não sei se o responsável está aí para responder, que ele pergunta quais as reais possibilidades de equiparar os juros do turismo aos juros rurais do Desenvolve Agro. Ele sugere que o governo federal possa incluir essa lista de profissionais cadastrados no Ministério para uma ajuda emergencial e a criação de vouchers de desconto para toda a cadeia do turismo, que os turistas nacionais possam usar, né? Esse voucher seria pago pelo governo federal. Eu quero agradecer a todos, e como eu falei no início, tudo isso aí está sendo anotado, e nós vamos, então, agora discutir com os setores do governo federal aquilo que é possível fazer. Quando falou aí esses juros, principalmente similar ao juro rural, eu acredito que, principalmente para o turismo, também de característica rural, né? Por exemplo, o turismo para pousadas, barcos, eu acho que se enquadraria mais fácil do que hotéis na cidade. Então, eu pediria, inclusive, que vocês que estão aí, o Jefferson Moreno, vocês todos, que pudessem estudar melhor para a gente levar uma proposta concreta também, tá? E minha equipe vai estar em contato com vocês, que eu acho que seria muito bom, Negro, que se fizesse alguma coisa em conjunto, vocês propondo, né, e a gente analisando, e depois, então, vamos agora naqueles que têm a decisão lá em Brasília, Ministério da Economia e assim por diante. Tá? Como eu disse, o sistema financeiro brasileiro, quando você fala em Banco do Brasil, Caixa Econômica, ainda tem ali a regra do governo, mas a maioria do sistema financeiro hoje é privado e com um jogo muito duro, né, de que para entregar a prata eles querem o ouro. Estou repetindo isso já muitas vezes. Além da burocracia também, que hoje ainda está muito grande, porque o governo, a gente percebe que o governo tem usado da burocracia para demorar com que as coisas possam acontecer. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho. E Mato Grosso tem todo esse potencial, eu acho que é discutindo muito, conversando muito, trocando ideia, que nós vamos buscar, pelo menos, trazer soluções que possam, principalmente pós a pandemia, a gente ter condições de tocar o Brasil, principalmente o nosso Mato Grosso muito grande. E aí, talvez, se vocês tiverem algumas ideias também, que a gente possa estudar, junto com o Ministério do Turismo, para, por exemplo, pagar um estudo de um desenvolvimento turístico específico do Mato Grosso,
talvez alguma coisa também que a gente pudesse buscar até um recurso público nessa linha também que vocês entenderem que possa ser viável. Ok? Da minha parte, então, boa tarde, muito obrigado, felicidades e vamos à luta!